outras discussões são interessantes, não aqui para nossa conversa, mas só para deixar como algumas reflexões aqui, que é o tipo de regime político, o tipo de forma de governo e a maneira como essas instituições foram sendo construídas em cada país aqui da região ao longo da história, desde que os países se tornaram independentes da Espanha e, no caso do Brasil, a secessão em face de Portugal. Tá? E quando se fala em democracia, por exemplo, se esquece que democracia não é forma de governo. A forma de governo que nós temos hoje em basicamente todos os países do mundo é república e monarquia. Cada uma dessas formas de governo tem um sistema de governo. Então a república ela pode ser parlamentar ou pode ser presidencialista, como no caso do Brasil. E a monarquia, o único exemplo histórico que resistiu foi a monarquia constitucional, que é o caso da Inglaterra e outros países. Então, quando se fala muito de democracia, parece que não existe uma forma de governo que, no fundo, é o que determina todas as regras. Porque a democracia deve ser entendida, e aí grandes teóricos de democracia, dos mais antigos aos mais novos, como Larry Diamond, que hoje eu acho que é o teórico de democracia vivo mais importante, todos eles qualificam a democracia como sendo um conjunto de instrumentos que permitem, por exemplo, que as pessoas tenham liberdade de expressão, liberdade de voto, que a oposição ela possa se organizar livremente, que haja por parte do governo uma responsividade em face das demandas da população. Então você tem um conjunto de elementos que formam isso que se chama democracia. E muito se fala em democracia como se não tivesse todo o resto. Aí cria-se uma ilusão muito grande em relação à democracia, como se o simples fato de haver democracia resolver todos os problemas. E é preciso sempre ser chato e lembrar. A República Democrática Alemã, que era o lado socialista, era democrática. A República Democrática do Congo, que tem problemas terríveis, é democrática. Então, o termo democracia por si só não significa nada se você não explicar o que qual é o conceito daquele termo. E até historicamente, a democracia nasce na Grécia, num modelo que era basicamente para dirimir conflitos entre três povos que viviam perto da costa. E foi um sistema criado, por exemplo, para resolver aquele conflito, né, entre quem estava mais perto do mar e, portanto, era mais beneficiado com importação e exportação, e quem estava mais perto das montanhas e estava mais longe do mar. E aquilo que se conhece, por exemplo, como democracia ateniense, aos olhos de hoje, era um sistema super autoritário. Até porque só tinha direito de votar quem era cidadão. Então você tinha um grande grupo da população em Atenas que não se qualificava nesses termos. Então, historicamente, o próprio termo democracia ele foi sendo modificado e entendido de forma diferente. Hoje, o que se fala de democracia de forma positiva é uma visão contemporânea, que é a democracia liberal, com os instrumentos, alguns dos quais eu citei aqui, eleições livres, liberdade de expressão e tudo mais. E esse é um grande problema de discussão sobre democracia. Primeiro, desconsiderar que existem formas de governo, às quais essa democracia é incorporada. E segundo, às vezes eu vejo muita discussão no YouTube, você tem um socialista defendendo a democracia e do outro lado, sei lá, um liberal defendendo a democracia. Eles estão usando o mesmo termo e falando de coisas diferentes. E isso é um problema, porque para a maioria das pessoas fica uma briga em quem é mais verborrágico ou tem uma retórica melhor. Quem entende um pouco de conceitos não entende o que está sendo discutido. Porque aparentemente é uma briga, mas no fundo é uma grande confusão. É como se fosse uma torre de Babel em que eles estão falando idiomas completamente distintos e um não está entendendo o outro. O que seria o conceito de democracia para esse cara radical de esquerda? Porque em entrevistas, Boulos já falou que a Venezuela é uma democracia igual a qualquer outra, por exemplo. Ele estava simplesmente tapando só com a peneira? Ou ele realmente entende democracia de uma forma diferente daquilo que você falou? Olha, democracia, eleições livres, liberdade de expressão. Essa democracia, que eu vou qualificar de democracia sob a perspectiva socialista, é uma democracia em que quem lidera o país, quem está à frente desse processo revolucionário, se qualifica e se reconhece como o grande representante do povo, o grande representante das massas populares. Então, o fato dele estar no poder já representa uma vitória da democracia, porque como ele representa aquele conjunto de pessoas, havendo ou não eleição,
esse fato em si só já é o resultado de uma vitória desse entendimento da democracia. Aí você tem outras concepções de democracia. A ideia de participação popular. Então, o próprio regime, ele vai colocando militantes para participar de associações de moradores, de grupos que se infiltram na igreja, de grupos que têm uma militância política. Então, esse conjunto de organizações que funcionam em várias esferas dentro da sociedade também faz parte dessa ideia de democracia representativa, numa visão socialista. E tem vários outros elementos. No caso da democracia liberal, é essa que todo mundo defende como sendo a mais adequada, tá? E eu tenho crítica às duas formas, mas os elementos principais foram esses que eu citei. Você tem eleições livres, que podem ser auditadas, você tem uma confiabilidade no sistema, você tem instituições políticas que efetivamente funcionam, que entregam e dão resposta para a população, você tem a possibilidade de oposição organizada, você pode falar livremente, inclusive criticar a própria democracia, isso não é entendido como um ataque à democracia. Então são visões muito distintas a respeito, que usam o mesmo termo.